O segredo que faz todo cliente que compra através do iFood voltar a comprar. Você já parou para pensar que o iFood, ele não à toa é uma marca muito amada pelo brasileiro e que todos aqueles que começam a comprar por lá gostam e voltam? Se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre esse assunto, sobre como entregar uma boa experiência, utilizando as ferramentas que o iFood te proporciona, fica até o final desse vídeo porque nós vamos falar sobre isso hoje. Eu sou João Barcelos, especialista em delivery, e esse é mais um programa Conta aí, João. A experiência do cliente começa antes mesmo da cozinha ser acionada. Desde o momento em que ele escolhe o seu prato entre dezenas de opções, até mesmo o instante em que a comida chega às suas mãos. Cada detalhe faz parte da jornada do consumidor e reflete muito o sucesso do seu negócio. Para garantir uma experiência incrível, algumas boas práticas e ferramentas poderosas podem te ajudar a fazer toda a diferença. Por exemplo, a escolha do prato. A organização do cardápio é fundamental para a experiência do cliente. Tem um dado que diz que se o cliente ele demorar mais de 8 segundos para enxergar no seu cardápio aquilo que faz sentido para ele naquele momento, se ele não enxergar isso, ele com mais facilidade ele sai do seu cardápio sem clicar em nada. Por isso, é super importante que você garanta que o seu cardápio não está jogado dentro da plataforma, mas que você está fazendo isso com amor, com carinho. Você precisa garantir que ele esteja sendo atualizado e, se necessário, utilize a pausa em massa quando você vai desativar ali itens temporariamente. Por exemplo, nós passamos recentemente pelo Dia das Mães e 2, 3, 4 dias depois é muito comum você ver restaurantes que ainda tem no topo dos seus cardápios uma categoria inteira de Dia das Mães, ou seja, de itens que já nem fazem mais sentido e que talvez pode ser que já até tenha sido descontinuado do seu cardápio comum. Então assim, para garantir uma experiência bacana, você precisa garantir essa atualização e ela precisa ser feita no mínimo uma vez por semana. Por exemplo, isso vai te ajudar a controlar ali o que tem que pausar, o que tem que despausar. Um outro exemplo comum é sobre você dar as respostas no chat. A interação rápida e assertiva vai fazer toda a diferença no tocante ao cancelamento, por exemplo. Muitas vezes o cliente ele manda uma mensagem ali, é uma dúvida, é uma alteração, é um refrigerante que ele quer trocar, que ele queria um 0 e comprou um normal, e aí você não responde, o cliente às vezes ele acaba cancelando o item. E aí entra o cancelamento por item disponível. É muito importante que você fique de olho na gestão do seu estoque, mas também fique de olho no chat, porque às vezes você tem um produto, o cliente pede errado e ele quer somente conversar com você e ele só quer que você troque ali um sabor ou algo do tipo. Por mais que você tenha que cobrar algo a mais, por mais que você tenha que negociar com esse cliente, é importante olhar o chat. E também tem o lance dos chamados abertos, porque um chat não respondido vira um chamado aberto junto ao iFood que pode te fazer perder o selo de super. Ao invés de cancelar um pedido ali e frustrar a experiência do cliente, você precisa utilizar o chat para não virar um cancelamento. Se der algum problema, você precisa usar a ferramenta de negociação de substituição de item. 80% dos pedidos que passam pela ferramenta de negociação, eles estão deixando de ser cancelados pelo motivo item disponível, simplesmente pela sua atenção. Então a experiência do cliente ela não depende da plataforma, porque o que eu posso te dizer é, hoje o iFood ele nos equipou, todos os restaurantes parceiros tá equipado para negociar, conversar, mandar um cupom, mandar uma mensagem, colocar que vai mais 10 minutos na entrega, enfim, a gente tem a faca e o queijo na mão. O que precisa? Precisa de posicionamento do restaurante, precisa de o parceiro olhar e utilizar aquilo que está sendo disponibilizado para ele, porque senão é a mesma coisa que você ter um carro, mas tem gasolina, mas você não está a fim de acelerar, de dirigir, e aí não tem como. Você pode ter tudo na mão, se você não quiser utilizar, você não vai chegar em lugar nenhum. E aí tem um outro lance também, tá? O cancelamento por atraso. Você precisa ficar ligado para não atrasar pedido, mas a gente sabe que tem imprevisto e aí pode acabar atrasando.
Então, por isso, se o cliente entrar em contato, usa essa ferramenta. 5% apenas dos clientes se recusam a esperar um novo prazo. Tudo isso se chama alinhamento de expectativa. Quando a expectativa está alinhada, eu não sei se você já viu o conceito da Disney, que a Disney utiliza isso nas filas do parque, por exemplo. Quando a pessoa chega, é aquela fila enorme. Só que sempre na fila tem um quadradinho assim, ó, e tá falando 30 minutos, 40 minutos, 60 minutos. Ou seja, a pessoa ela sabe o quanto ela vai esperar e ela se programa para aquilo. Pode ser que dê um problema, uma manutenção ali, e aí vai aumentar mais 10 minutos, mais 8, mais 20 minutos, ok. Mas se tudo isso está sendo alinhado, se está visível para o cliente, ele aceita esperar, ele entende de que imprevisto acontece, entende? E aí também tem um outro tipo de cancelamento que é o pós-entrega. E aí temos 3 diferentes opções para te ajudar nessas negociações: o reenvio, o reembolso e o cupom de retratação. Graças a essas ferramentas de negociação, hoje você consegue resolver mais de 50% dos casos entrando em acordo com o seu cliente. Então, só depende de você. Tempo de preparo, por exemplo. Poxa, não adianta também você colocar que sua empresa tem um tempo de preparo de 5 minutos e aí a pessoa que vai entregar o pedido vai chegar ali para receber, você não terminou de preparar o pedido porque você colocou algo que não é real. E aí não funciona, porque aí você vai quebrar a expectativa também com a pessoa entregadora, você vai quebrar a expectativa com a pessoa compradora ali do pedido e você vai quebrar a expectativa da cozinha, porque às vezes a cozinha não sabia que tinha que estar pronto em 5 minutos, mas você configurou ali. E aí o entregador não sabia, e aí o cliente não sabia, e tudo isso pode te gerar um problema maior. Então, não coloque um tempo de preparo menor só para o entregador chegar mais rápido se você não vai ter o produto pronto na hora que ele chegar. E aí entra a apresentação do produto, que é um dos principais pontos. A aparência da embalagem ela é tão importante quanto a comida. A qualidade da embalagem, por exemplo, não adianta eu tenho a melhor sopa, o melhor caldo do mundo, mas a minha embalagem não mantém ela aquecida. A minha embalagem ela vai vazar na bag, a minha embalagem ela vai sambar para um lado, sambar para o outro, enfim. Tudo isso pode trazer problemas para o seu negócio. E aí, a maneira com que a comida chega até o seu cliente, ela depende de você também. Porque às vezes você vai falar assim, tombou na bag do entregador ali. Poxa, mas será que tombou por culpa do entregador ou será que você colocou algo inadequado para carregar? Né? Então, assuma essa responsabilidade de cuidar de cada detalhe do processo. E aí, além de tudo isso, você tem total segurança quando você está utilizando todas essas ferramentas do iFood, etc., que estão disponíveis para você, até se no caso de acontecer algo que dá errado. Poxa, um problema no meio do caminho com a entrega parceira. Por exemplo, utilizando as ferramentas, alinhando expectativa e etc., você tem total respaldo, você tem um histórico ali que vai te respaldar, que vai te trazer segurança nesse processo. E aí você não precisa se preocupar, você não precisa depois ficar desesperado, etc. Não, tá tudo ali, tá tudo conversado, tanto trazendo tranquilidade para você, para o cliente, para o iFood também. Então por isso que é importante, porque senão é como se você estivesse ali com um problema para resolver no escuro, né? E você não precisa disso. Então, além de todas essas ferramentas e de todo esse tipo de situação que possa acontecer, se ainda além disso acontecer algo que, poxa, foge da minha alçada, eu não sei como resolver, é algo aqui, uma anormalidade com o pedido por parte do cliente ou por parte de quem vai fazer entrega, enfim, você pode utilizar o canal de denúncia do iFood caso você ache ali alguma anormalidade. Então, sendo assim, é aí que mora a diferença entre um pedido comum e uma lembrança positiva, entre um cliente ocasional e um cliente fiel. O cliente fiel é aquele cliente que pode ser que ele vai passar por um desses problemas, mas quando o restaurante se preocupa com a jornada e a experiência desse cliente, mostra-se estar mais presente, mesmo à distância, você acaba transformando em algo, o seu negócio é algo além de um lugar para comer. Você vira uma marca que acolhe, você vira uma marca que resolve e que entrega mais do que se espera. E num mercado onde tudo é rápido, descartável, substituível, a experiência é o que permanece. E é o que faz o cliente voltar e é o que faz você vender mais e mais e mais. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal,
Comenta aqui embaixo qual é o ponto-chave aqui, qual dessas ferramentas você não sabia que existia ou qual você mais tem utilizado. E não se esqueça de seguir o iFood nas redes sociais, no @iFood para parceiros no Instagram e também no canal do WhatsApp iFood para parceiros. Tamo junto e até a próxima!